Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. E hoje falaremos sobre crises de ansiedade. Será que é possível superar as crises de ansiedade? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muitas pessoas, infelizmente, hoje são reféns das crises de ansiedade. As crises de ansiedade acabam limitando a vida dessas pessoas e talvez você seja uma dessas pessoas. Então, eu vou mostrar para você um pouquinho do que é essa crise de ansiedade, como é que você pode identificar isso. Talvez você ainda não tenha sido diagnosticada, né, dessa maneira, mas talvez você já esteja dentro desse mundo, desse contexto, com alguns sintomas. Então, fique aqui comigo porque essa é uma das lives mais importantes dessa série que eu estou fazendo, exatamente para poder desmistificar e te ajudar a resolver isso. O que eu posso dizer para você é, sim, é possível você viver sem as crises de ansiedade. E eu vou te mostrar o caminho hoje aqui. Qual é o caminho para você viver sem essas crises de ansiedade? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Diz para mim de onde você é. Deixa eu colocar os meus óculos aqui para dar um bom dia para Deia Pacheco, seja muito bem-vinda. A Marta Gontijo, seja bem-vinda. A Renata Ren também por aqui. Max Klein, seja muito bem-vinda. A Débora também, a Fabi Godoy, a Nilce também chegando por aqui. A Renata Maia, bom dia. A Rita Lopes, a Babi Coelho, a Karina, seja muito bem-vinda. Karina Paulo, Muzaki também por aqui. A Carla Durão, a Andréia Sampaio, a Poliana Lopes também, seja muito bem-vinda. A Babi é de Lagoa Santa, Minas Gerais, que legal, vai dizendo de onde você é. Bom dia, Poliana, bom dia, Carla. A Renata, bom dia, sejam todas bem-vindas, porque a gente vai começar a falar a partir de agora sobre crise de ansiedade. E eu gosto sempre de trazer esse tema nas lives da Blindagem Emocional, porque eu diria que dentro do estilo de vida que hoje nós vivemos, a maioria das pessoas hoje, elas vivem, infelizmente, prisioneiras dessas crises, o que limita demais a vida dessas pessoas. E como eu disse no começo, talvez você seja uma delas. E eu quero começar aqui te fazendo uma pergunta muito importante. E eu quero que você preste atenção na pergunta que eu vou te fazer e eu queria que você respondesse sim ou não aqui. Responda sim ou não. Você hoje tem dificuldades em relaxar ou descansar? Se sentir descansada? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Você hoje tem dificuldades em relaxar ou se sentir descansada? Coloca aqui sim ou não. Essa pergunta, ela é muito importante, por quê? Porque a gente se acostumou ao longo da vida, ao longo dessa vida adulta. Deixa eu só fechar a janela aqui, que hoje está ventando demais aqui, só um minutinho, hein? Não saia daí! Quem sabe faz ao vivo, vamos lá, voltando. Hoje está ventando demais aqui. Essa pergunta ela é muito importante, por quê? O nosso estilo de vida hoje, e a gente tem um estilo de vida principalmente para quem vive nas grandes cidades, é um estilo de vida extremamente frenético. E não relaxar e não descansar se tornou um padrão. Aliás, um padrão aceitável e até mesmo estimulado. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então a gente não dá bola por não estarmos relaxados ou por não descansarmos o suficiente. Guarda isso, o que eu tô falando aqui para você. Esse muitas vezes é o primeiro sintoma de uma crise de ansiedade, ou seja, você talvez esteja caminhando nessa direção,
mesmo que você não tenha tido nenhuma reação física, né, através das crises de ansiedade, mas o fato de você não conseguir relaxar, de você ter muitas dificuldades em relaxar, a dificuldade de você descansar, isso faz com que você abra caminho para essas crises de ansiedade estarem na sua vida. Faz sentido isso para você? Essa dificuldade de descansar, ela, como eu disse, ela se tornou um padrão. E por que isso é tão importante de você entender? A ansiedade, ela está totalmente ligada à ativação do seu sistema nervoso, do seu sistema de sobrevivência. Escreva aqui a palavra sobrevivência. A Patrícia, obrigado Patrícia, tenho muita, aí sempre vem a crise em seguida. Exatamente. Por quê? Olha só o que acontece com o seu corpo. Para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Tudo para ela é sobrevivência. Então, o tempo todo essa mente ela está ligada, querendo entender o que pode te colocar em risco para que você sobreviva, o que é ótimo para a gente. Faz sentido? E aí o que acontece? Quando eu não consigo relaxar, isso significa que o meu sistema nervoso, o meu sistema de sobrevivência, ele está em alerta por alguma razão. Por alguma razão. Ou seja, ele prepara o teu corpo sempre que você está em risco de sobrevivência ou para lutar ou para fugir. Luta e fuga. Escreva aqui, luta ou fuga. Luta ou fuga. O tempo todo. Se você está numa situação de perigo, a tua mente vai te preparar, vai mandar uma mensagem para o teu cérebro, para que o teu cérebro prepare o seu corpo para lutar ou fugir. E a partir daí, o que acontece? Hormônios são descarregados no seu corpo exatamente para isso. Então, você talvez não esteja enfrentando realmente um predador, mas o seu corpo foi preparado para isso. Então, assim, um hormônio como o cortisol mantém o seu sistema ativado. E aí, com isso, é como se você enfrentasse esse predador e aí você sente a reação física. Imagine o seguinte, presta atenção. Quando você, quando era criança, eu não sei se, ou hoje adulta, você corre. Você sai correndo o mais rápido possível. Quando você termina essa corrida fadigada, cansada. Faz sentido? Por quê? Porque você correu muito. Numa crise de ansiedade, é exatamente isso que acontece, mesmo quando você não corre. Mas para sua mente havia um perigo e você saiu correndo, mesmo não tendo feito nada disso. Mas o seu corpo foi preparado para isso. É por isso que a crise de ansiedade tem o quê? Tem uma reação física. Quais são as reações físicas mais comuns dentro de uma crise de ansiedade? Coração acelerado, dificuldade de respirar. Ou seja, é esse processo que acontece. Por isso que você precisa estar atento, e aqui uma dica, talvez a dica mais importante que eu vou te dar nessa live. Um caminho, não é o que vai, digamos, te curar, ok? Mas é um caminho para você controlar as crises de ansiedade. Você precisa voltar a dormir bem. Você precisa voltar a aprender, você precisa voltar a relaxar. Ou você precisa aprender a relaxar. Ah, Gata, mas você não sabe como é a minha vida. É impossível eu relaxar. E aqui você tem que entender que existem coisas na sua vida que obviamente estão gerando muitas preocupações. E aí eu vou falar de adulto para adulto. Você precisa resolver essas questões. Enquanto você não resolve, isso vai alimentar os pensamentos. E guarda o que eu vou te falar. Todo pensamento gera um sentimento e a partir desse sentimento, uma ação. E aí você vai agir automaticamente.
Então, pessoas que têm um excesso de pensamento, alguém aqui se identifica com isso? Excesso de pensamento. E é um pensamento normalmente repetitivo e enfraquecedor. Deixa eu botar os meus óculos aqui que tem algumas perguntas aqui. A Patrícia, tenho muita tensão muscular todo dia. Fico até tonta. Em seguida vem as crises, coração acelerado, suor, medo. É exatamente esse processo que eu acabei de explicar, Patrícia. A sua mente, ela está identificando um perigo à sua sobrevivência. Então entenda o seguinte, e aqui a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O que você está vivendo hoje impacta diretamente nessas crises. Porém, impacta por quê? Porque o seu cérebro reconhece algo que ele já viveu. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Tudo bem? Então, esse excesso de pensamentos, quando você tem um excesso de pensamentos, isso vai ser desencadeado de uma maneira automática. E isso vai aumentar o seu estresse emocional. E com isso, essa tensão, por exemplo, que a Patrícia está falando, é porque, o que é a tensão? Olha só, imagina você tenso. Isso aqui é porque a tua mente está identificando um perigo o tempo todo. Eu vou te falar uma coisa que eu nem sei, tá, Patrícia? Eu vou falar aqui sem, obviamente, conhecer. Mas talvez você esteja se sentindo ameaçada. Você talvez esteja se sentindo ameaçada fisicamente, sexualmente. E isso faz com que você fique tensa. Porque a tensão é o quê? É uma preparação para lutar. Então assim, ó, eu estou esperando o predador. O predador vem, ó, eu tô toda a minha musculatura enrijecida para enfrentá-lo. Então por isso que você talvez tenha essa tensão excessiva. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido. Então, a privação do sono, e aí vou voltar ao sono, é muito importante que você não prive mais o seu corpo do sono. O sono, ele é reparador. Quando você não tem um sono reparador, você vai estar muito mais suscetível a esses gatilhos externos. Por quê? Você vai estar mais sensível. E aí a reação ela é automática, ou seja, quem toma a decisão é o emocional e não o racional. E aí você fica só reagindo, o seu corpo fica reagindo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Adéia, já faz mais de 2 meses que eu não sei o que é ter uma noite de sono tranquila. Por último, agora estou tendo crises mais fortes. Tenho a sensação que vou dormir e não vou acordar. Essa sensação de angústia é um sintoma, aliás, é um sintoma comum nas crises de ansiedade. E aí volto a dizer o que eu disse para a Patrícia. Adéia, a tua mente, nesse momento, tem uma interpretação de que você está correndo algum risco. Então, não ter o sono tranquilo, o que significa? Significa que eu preciso estar, e eu quero que você escreva aqui, em alerta. Alerta. Eu preciso estar em alerta. Por isso que eu não durmo. Porque na minha mente existe o quê? Um perigo à minha sobrevivência. Eu já tive casos que eu tratei de crise de ansiedade com a hipnoterapia de pessoas que tinham muita dificuldade de dormir por uma razão. Elas estavam vivendo, naquele momento, um relacionamento extremamente tóxico. Extremamente tóxico. E aí o que acontecia? A mente queria ficar em alerta para que essa pessoa, por exemplo, não fosse abusada. Não fosse abusada. Não tivesse uma relação sexual que ela não gostaria de ter. Então, alerta, alerta. Então, esse sintoma, e eu quero que você guarde isso, ele tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Você, teoricamente, não nasceu com crises de ansiedade. E essas crises de ansiedade, elas têm um começo. E aí você pode falar o seguinte, eu já sei, gata, a minha crise de ansiedade começou quando eu separei.
ou quando eu fui demitida de um emprego, ou quando eu vivi uma crise financeira, ou, como está dizendo aqui a Patrícia, depois do Covid. Você talvez teve os primeiros sintomas depois disso, porém, há uma causa que vem lá de trás, que vem lá da sua infância. Presta muita atenção. Por quê? O Covid, por exemplo, foi algo impactante para muitas pessoas, ou para a maioria, ou para todas as pessoas, enfim, mas foi muito impactante, foi algo global. Mas todo mundo teve crise de ansiedade? Não. Eu, por exemplo, não tive nenhuma crise de ansiedade durante o período de Covid. Mas muitas pessoas, como a Patrícia, tiveram crise de ansiedade durante ou pós-Covid. E por quê? Porque aquilo que nós vivemos durante o período da Covid, para cada pessoa há uma interpretação diferente. Escreva aqui, interpretação. Interpretação. Há uma interpretação diferente. Então, talvez, por exemplo, para algumas pessoas, a Covid significou a perda, né, de parentes, de pessoas próximas. Para outras pessoas, aquilo que nós vivemos significou uma crise financeira. Para outras pessoas, outros significados e outras interpretações. E por que o que eu estou falando é tão importante para você entender? Porque, na verdade, o que aconteceu se tornou o gatilho, mas de algo que já era reconhecido pela sua mente. Guarda essa frase. A sua mente só reconhece algo que lhe foi apresentado. Se não foi apresentado, a sua mente não reconhece e, como consequência, não sofre por isso. Então, vou dar um exemplo bem prático, que talvez você se identifique. Existem pessoas que hoje têm dependência emocional. Alguém aqui se identifica com isso? Pessoas que têm dependência emocional. Elas não conseguem se desligar, por exemplo, de um relacionamento, elas não conseguem, apesar de todas as evidências, elas não desligam daquele relacionamento. De todas as evidências claras que aquele relacionamento é tóxico, que aquele relacionamento é ruim para elas. Elas não conseguem desligar. Por quê? Porque existe uma ferida, um aprendizado lá de trás que, por exemplo, essa criança, ela sofreu a rejeição ou ela sofreu o abandono. E aí o que acontece? A mente não quer que você novamente sinta isso. E aí o que acontece? Você permanece nesse relacionamento, mesmo sabendo que esse relacionamento não é bom para você. Então, isso que você vive hoje, através dessas crises de ansiedade, tem uma causa. Isso começou em outro momento da tua vida. E normalmente é na infância. Quer ver? Eu vou contar uma história aqui para você. Nos meus atendimentos de hipnoterapia, e a hipnoterapia é a ferramenta mais eficiente para você se livrar das crises de ansiedade, porque ela trata a causa, ela vai na causa. E eu vou te contar uma história de uma mulher que vivia há anos com crises de ansiedade. E essas crises de ansiedade tiraram dela muitas coisas. As crises tiraram, por exemplo, o trabalho dela, porque ela não conseguia ir ao trabalho. Ela não conseguia ficar no trabalho, ela sempre tinha crise. E aí, claro, que aí teve uma hora que ela jogou a toalha, ela falou, não dá mais para viver nessa situação. As crises de ansiedade fizeram ela, por exemplo, se tornar por um bom tempo refém de remédios, com seus efeitos colaterais. Então ela ganhou peso, ela teve problemas em outras partes do corpo. Ou seja, a vida dela virou de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça. Aí ela me procurou. E ela me procurou meio como uma última esperança
para resolver as crises de ansiedade. Aí vamos à causa, vamos buscar a causa. Esse é o papel da hipnoterapia, buscar a causa para dar um novo significado, uma nova interpretação, gerar uma programação diferente na sua mente para que o seu comportamento seja diferente. Tudo bem? A do gourmet, a minha está assim. Sinto muito por isso. A Patrícia depende de remédio aqui também. Olha, presta então atenção no que eu vou te falar. Aí onde que estava a causa disso? Aonde que estava a causa dessas crises de ansiedade dessa pessoa que eu tratei? Na infância. Lá na infância, o pai, ele era alcoólatra. E o pai, toda vez que chegava alcoolizado, ele quebrava tudo na casa. Ele brigava, ele batia na mãe. Então ele fazia um inferno aquela casa. Agora imagine, presta atenção, imagine uma criança de 3, 4 anos vivendo essa situação. A gente vai aprendendo de duas maneiras, ou por repetição ou por impacto emocional. Imagine toda noite você não saber se o seu pai vai chegar bêbado ou não. Toda noite você naquela expectativa se o pai vai chegar bêbado e vai quebrar tudo. Se o pai vai quebrar tudo, vai chegar bêbado e vai, por exemplo, bater na mãe. Isso se tornou um condicionamento. E aí qual a relação com o que ela estava vivendo já há anos no momento? O marido estava bebendo demais. Só que o marido não tinha esse comportamento agressivo. Só que a interpretação da mente é: preciso garantir a tua sobrevivência, ele está bebendo como seu pai, então você precisa ficar em alerta. E aí essa pessoa ficava o quê? Extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. Faz sentido isso para você? Entende que todo sintoma tem uma causa? Então as crises de ansiedade que você tem hoje, elas precisam ser vistas sob 2 pontos. O primeiro é o estilo de vida que você tem hoje. Como é que está a sua vida hoje? Porque se você, por exemplo, se mantém num relacionamento abusivo, obviamente a tua mente vai querer garantir a tua sobrevivência e vai te deixar em alerta. Ou se você hoje tem um problema no seu trabalho, isso também, isso é extremamente comum. Pessoas que têm crise de ansiedade, por quê? Porque elas já perderam a motivação no trabalho, no emprego, na empresa que elas estão. E aí o que acontece? A mente quer protegê-la. E aí o que faz? É uma maneira, a crise de ansiedade é uma maneira de te conter, para que você não vá para aquilo que a mente interpreta que seria um perigo à sua sobrevivência. Ou ainda pessoas que estão pensando em fazer uma transição de carreira, elas começam a estudar, elas começam a pesquisar outras coisas, e aí a crise de ansiedade vem. E aí tem uma causa. Uma causa que pode ser, por exemplo, que eu já tratei muito, o medo de ser julgada, o medo de errar, o medo do risco. E aí a mente controla você. Então como é que você resolve as crises de ansiedade? Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você precisa, primeiro de tudo, reconhecer que talvez hoje você precise de ajuda. Pessoas com crise de ansiedade não podem achar que sozinhas elas vão sair disso. Não vão. Não vão. A tendência ela é apenas se afundar ainda mais. Tudo bem? A Patrícia, como faço para ser sua paciente? Moro na Bélgica. Durante anos nunca ouvi tanta verdade. Pô, fico feliz. Me manda um direct, tá bom? Me manda um direct. E hipnoterapia dá para fazer online, inclusive. Eu tenho hoje pacientes na Irlanda, na Inglaterra,
Estados Unidos e Austrália nesse momento. E já atendi em outras partes. Na Bélgica eu nunca atendi, olha, vai ser um prazer. Mas manda para mim, tá bom? Manda para mim um direct para que a gente converse a respeito. Voltando. É muito importante, primeiro, que você reconheça isso. Procure ajuda. E 2, você vai ter que olhar sim para o teu passado, para a tua história. Você precisa olhar para a tua história. Porque a crise de ansiedade, ela tem um começo. Se você não tivesse vivido determinada situação, o que você vive hoje não se tornaria um gatilho. É o exemplo que eu dei dessa pessoa há pouco, do pai que era alcoólatra. O gatilho dela qual que era? O marido está bebendo demais. Esse é o gatilho. Todo gatilho desencadeia um pensamento, um sentimento e uma ação. E a ação é uma proteção de luta ou fuga. O seu corpo é preparado para isso e depois que, digamos, o perigo passa, você sente todos os sintomas físicos. O que, claro, é péssimo. É ruim demais. Por isso que você vai precisar olhar para a causa. Tratar a causa. Não há como você sair das crises de ansiedade sem tratar a causa. Mas também você vai ter que tomar decisões no teu presente. Porque se existem alguns gatilhos dentro da tua atual realidade, isso também pode ser um problema para você. Então, são duas partes importantes que você vai precisar trabalhar para controlar essas crises de ansiedade. O que eu digo para você é que é possível. No meu feed, eu coloquei ontem, tá no story também, depois veja, o depoimento da Beatriz, que é uma paciente recente, que me procurou com crise de ansiedade e crise de pânico, uma menina jovem, 20, talvez 23, 24 anos, que estava refém dessas crises. Ela já não estava saindo de casa, porque ela tinha medo, obviamente do quê? De passar mal na rua. A Edna, o meu gatilho foi o falecimento do meu esposo. Com certeza. Porém, olha só, existe uma causa. Uma causa antes disso, Edna. E eu vou aqui chutar, tá bom? Porque, obviamente, eu não conheço a sua história, mas eu vou chutar. Eu imagino que o medo de ficar sozinha, ou o medo de não conseguir dar conta da vida agora, gera essa ansiedade. Mas isso está onde? Em alguma experiência que você já viveu. Talvez a tua relação com a sua mãe na infância, a sua mãe não conseguiu talvez te dar amparo, afeto e presença emocional. E aí o que acontece? O gatilho, como você bem disse, ele é acionado, mas ele se conecta onde? Naquilo que você viveu. Por isso que aí eu preciso o quê? Tratar primeiro lá. Eu preciso ressignificar o que a Edna criança viveu, o desamparo emocional que ela viveu, para que aí, a partir daí, eu possa olhar para frente. Tudo bem? Faz sentido? E aí no caso da Beatriz, ela não conseguia mais sair. Ela tinha inclusive trancado a faculdade, se não me engano. Ela tinha trancado a faculdade porque ela não conseguia sair de casa. E aí ela veio fazer hipnoterapia comigo. E aí a gente tratou as causas. Nós fomos bem nas causas. E as causas tinham a ver exatamente com isso que eu falei agora para a Edna. O desamparo emocional vivido na gestação e também na primeira infância. A falta de presença. E quando eu digo isso, né, para quem é mãe e para quem obviamente tem mãe, não é para julgar ou se julgar. Mas a criança sente a falta desse amparo emocional. E aqui gera uma interpretação de medo. Será que eu vou sobreviver sozinha? Será que eu vou ser capaz? E aí muitas vezes isso fica adormecido por anos e anos e anos.
Você segue a sua vida. Só que aí, como a Edna falou, um gatilho é disparado, por exemplo, o marido falece, bingo, se conecta com aquilo. Então, para que eu não sofra mais com isso, eu preciso tratar a causa. Eu quero que você entenda que não dá para você curar as suas crises de ansiedade se você não tratar a causa. Não há como. Mas o remédio ele é importante para te tirar muitas vezes de um estado emocional muito ruim. É o que eu digo, de tirar você do fundo do poço. Porém, ele não trata a causa. Ele apenas ele mantém você numa certa estabilidade por um tempo. Por quê? Porque uma hora o teu corpo já não responde mais à droga. Não responde mais. Porque se adapta. E aí você vai precisar de uma dosagem maior. E de uma dosagem maior. E aí tem uma hora que você, digamos, vira um zumbi. Vira um zumbi. Você apenas sobrevive. E o que eu quero que você compreenda aqui é que você tem muita vida pela frente. Não se esqueça disso. Você tem muita vida pela frente e você não merece viver refém de remédios, você não merece viver refém de uma vida onde você não consegue sair na rua. Você não merece não dormir direito. Você não merece isso. Você merece ter uma vida digna, uma vida onde você possa construir os seus sonhos. Então, coloca urgência nisso para resolver a causa. E não fique empurrando com a barriga. Depois eu vejo, eu vou esperar a circunstância perfeita. Não. Começa a pensar o preço que você está pagando vivendo uma vida refém dessas crises de ansiedade. É uma vida difícil, é uma vida onde você não tem controle. E você não pode entregar a sua vida tão barato para algo que você pode resolver na causa. Você precisa resolver na causa. Enquanto você não colocar senso de urgência nisso, você vai continuar se enganando. Coloque senso de urgência para resolver isso, para que você tenha vida de novo, para que você possa atingir os seus objetivos, para que você possa ser a mãe ou o pai que os seus filhos precisam hoje e não daqui a 10, 20 anos. Os seus filhos precisam de você curada agora. Eles precisam de você forte emocionalmente agora. Não depois que eles estiverem adultos, porque depois que eles estiverem adultos, eu diria que o estrago já foi feito. Porque eles estão absorvendo todo o seu sofrimento. Todo o seu sofrimento está sendo absorvido pelos teus filhos. Então, não deixa para depois. Trate a causa. Trate a causa. Eu já fiz milhares de atendimentos de hipnoterapia, centenas ligados a essa temática de crise de ansiedade. E quando você trata a causa, você acabou com o sintoma. Porque imagine, por exemplo, a sua cozinha. Você tem uma parede aí na sua cozinha que está úmida, que está suja, porque tem um cano vazando lá dentro. Tratar a causa não é pegar uma tinta e passar por cima da parede suja e falar: nossa, olha só, minha parede agora está limpa de novo, olha que lindo. Não, você não resolveu o problema. E isso é o que acontece de uma certa maneira com os medicamentos. É você passar uma tinta, aí você se sente bem, mas não resolveu o problema, porque daqui a alguns meses ou algumas semanas essa parede estará suja novamente. Porque tem um cano vazando lá dentro. O que é tratar a causa? O que é o que a hipnoterapia faz? É você quebrar essa parede, identificar o cano que está vazando, trocar esse cano e aí sim você fechar a parede. E aí você pinta também. Depois que você faz isso, não vai vazar de novo. Não vai. A sua parede ficará perfeita.
E é a mesma coisa, do momento que você tratou a causa, você acabou com o sintoma. Por isso que eu digo, a hipnoterapia é uma terapia breve e eficaz. Por quê? Porque ela vai na raiz do problema. Depois que eu resolvi o problema, eu não tenho mais o que resolver daquele problema. Aquele foi finalizado. Tudo bem? Faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Adéia, suas palavras é surreal, eu preciso urgentemente agir. Que bom que eu consegui construir aí dentro de você esse senso de urgência, Adéia. É só com esse senso de urgência que a gente muda a nossa vida. No caso da Beatriz, só complementando o que eu estava falando, você pode ver, eu tenho um depoimento dela aqui no Instagram. Eu coloquei ontem à noite. A Beatriz, depois disso, voltou para a faculdade. Depois que ela tratou a causa, ela voltou a ter uma vida normal. Ela voltou a ter uma vida normal. Agora imagine se uma menina de 23 anos, que estava ali refém dessas crises de ansiedade, presa em casa, que vida que ela teria? Uma vida muito triste, uma vida sem sonhos. Você não pode deixar a sua vida ficar conformada. Você não pode se conformar com o problema que você está tendo hoje. Você precisa agir. Como a Deia falou. Muito bom, deixa eu ver aqui. A Marta, obrigado pelas suas lives. Elas têm mudado o meu comportamento, têm me ensinado a se impor. Obrigado, Marta. Que bom, fico muito feliz. A Silvana. Constelação familiar ajuda? A constelação ajuda sim. Ajuda você a compreender muitas coisas que aconteceram na sua história. Porém, a constelação, ela não trata a causa. Eu sou apaixonado pela constelação, mas ela não trata a causa. A única terapia que trata a causa é a hipnoterapia. A constelação, ela te dá muito contexto. Ela consegue fazer, ela te dá clareza. Talvez essa seja a melhor palavra. Ela te dá clareza, mas ela não trata a causa. Muitas pessoas que eu atendo, que já, por exemplo, fizeram constelação, elas falam o seguinte: nossa, fiz constelação, foi ótimo, mas aí eu não sabia o que fazer. Pois é, por quê? Porque a constelação, e não é a função da constelação tratar a causa. Tudo bem? Faz sentido isso? Deixa eu ver aqui. A Patrícia, eu tenho medo de passar mal quando saio na rua também. E isso limita, né, Patrícia? E isso limita. Por quê? Porque você já viveu essa experiência e aí o que acontece? A tua mente guarda essa informação e ela é como se ela colocasse uma etiqueta, um post-it. Ela falasse o seguinte: olha, toda vez que você sair na rua, você vai correr risco de passar mal. E aí o que acontece? Eu não quero de novo passar mal. Eu não quero passar de novo mal. E aí, claro, a tendência é eu vou ficar em casa. Só que é uma vida extremamente limitada e você com certeza não merece isso. Tudo bem? A Marta, eu dizia sim para tudo e todos, me anulava para agradar os outros. Isso também gera ansiedade, né? Isso aí também é um gatilho e tem uma causa, por isso você precisa tratar a causa. A Esté, meu caso, o sonho da libertação dos remédios. Tapar buraco dói mais do que se reconstruir. Exatamente. Nossa, muito legal que você colocou aqui. Só tapa buraco e não resolve nada. E o problema do remédio é que no longo prazo ele vai trazer efeitos colaterais. Então, não adianta você achar que é normal você viver como um zumbi. Não é normal você viver a maior parte do dia sonolenta, de uma maneira mais lenta. Isso não é o normal. Isso não é o normal. Isso pode até ser comum, mas não é normal. A gente precisa parar de normalizar certos absurdos como esse. A vida é para ser vivida de uma maneira natural. Então, quando eu estou ali vivendo à base de remédios, isso não é natural. A gente não pode normalizar isso. Isso é um absurdo. É um absurdo. Raquel, se curar o emocional fosse fácil. Curar as emoções, quando você vai na causa, sim, é fácil. Eu garanto para você.
Por quê? Porque existem emoções em todas essas situações que eu falei aqui. Então, quando eu vou tratar a emoção, a partir dali, a minha interpretação muda. Isso é tratar a causa. Tudo bem? Oi, Maria Ângela, seja bem-vinda. A Meg, eu ainda terei coragem de voltar para o seu curso. Opa, por favor. Patrícia, muito sentido, vou te chamar no direct. Legal, não quero ser dependente de remédio. Já estou assim há mais de 2 anos. E primeiro que esse tempo é um tempo já longo, né? Mas ao mesmo tempo é a hora certa para você sair. Porque quanto mais tempo você fica, mais difícil, né, é esse desmame. Tudo bem? A Andréia, Delícias da Vodinda, após anos de desespero, tristeza com a hipnoterapia, cheguei às causas e hoje tenho uma nova vida. Boa, Andréia. Andréia também. Andréia fez hipnoterapia comigo. Obrigado, viu, Andréia, pelo seu depoimento. A Jussara, na verdade, seus ensinamentos me ajudaram demais. Eu estava começando a ter essas crises, hoje estou praticamente bem. Pô, fico muito feliz, Jussara. Muito feliz mesmo em saber disso. Então, para a gente finalizar aqui, guarda isso. Trate a causa. É possível você viver sem as crises de ansiedade. É possível, desde que você trate a causa. Enquanto você não tratar a causa, você vai só remediar. Tudo bem? Bom, amanhã tem live da blindagem emocional e amanhã a gente vai falar sobre como eliminar os pensamentos negativos. Como eliminar os pensamentos negativos. É sobre isso que a gente vai falar amanhã às 8 horas da manhã. As lives da blindagem emocional de segunda a sexta, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Tudo bem? Pergunta da Du aqui, antes de encerrar. Como controlar para não vir os sintomas da crise? Tem algumas técnicas, né, que você pode usar para controlar isso durante uma crise. Por exemplo, tem uma técnica que eu uso bastante com as pessoas que eu trato, né, que eu ensino, que é uma técnica chamada 5-4-3-2-1. E existem outras técnicas também que você pode usar. Porém, isso na verdade é apenas um paliativo, né? É para um momento. Então, beleza, vou lá, é como um band-aid, né? Você tem um corte, você põe um band-aid, beleza, opa, resolve, mas não tratou a causa. Então, assim, para mim, sempre o mais importante, o que eu sempre recomendo é trate a causa. Trate a causa. Enquanto você não trata a causa, você estará suscetível a essas crises de ansiedade. Então, a gente vê na internet, né? Muitas dicas, legal. Tem algumas técnicas que te ajudam a controlar, mas não resolvem a causa. E assim, esse controle, ele também é de uma maneira limitada. Por quê? É limitado. Por quê? Porque essa reação física que você tem na crise de ansiedade é um processo automático do teu corpo e assim, ele precisa terminar. Ele precisa terminar. Entendeu? Para que você fique bem. Tá bom? Bom, uma linda quinta-feira para você e a gente se vê amanhã, 8 horas da manhã. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.